Nos vastos campos de La Mancha, sob um sol que parecia derreter o horizonte, vivia um homem magro, de rosto queimado e olhos cheios de luz e loucura. Seu nome era Alonso Quijano. Um simples fidalgo que gastava suas horas lendo livros sobre cavaleiros, donzelas, dragões e glórias esquecidas. Mas quanto mais lia, mais o mundo à sua volta perdia o sentido. As paredes da velha casa já não eram muros, eram fronteiras entre a realidade e o impossível. Certa noite, quando a lua repousava sobre as planícies, algo dentro dele se partiu, ou talvez tenha despertado. Ele ergueu os olhos e sussurrou para o vazio: "O mundo precisa de um cavaleiro, e esse cavaleiro serei eu." E assim nasceu Dom Quixote de La Mancha. Reuniu pedaços de armaduras enferrujadas, um capacete improvisado e montou em seu velho cavalo, Rocinante, um animal tão frágil quanto sua própria sanidade. Mas em sua mente, Rocinante era um corcel lendário, e ele, o herói que restauraria a honra do mundo. Antes de partir, escolheu também o nome de sua amada imaginária, Dulcinea del Toboso, uma mulher simples que ele transformou em sua mente na mais perfeita das damas. Para ela, ele lutaria contra gigantes, ou moinhos de vento. Quando o sol nasceu, o velho cavaleiro avançou pelo campo com sua lança em punho, proclamando justiça onde só havia silêncio. Os aldeões o observavam com espanto, rindo às escondidas. Mas Dom Quixote não via zombaria, via destino. A cada passo, ele acreditava ouvir trombetas celestiais. Cada sombra era um inimigo. Cada colina, uma nova missão. E então, o primeiro confronto. Na estrada, ele avistou moinhos gigantes e acreditou que eram titãs de braços colossais. Gritou um brado de guerra e investiu contra eles. O vento soprou, as pás giraram e a realidade o derrubou com força brutal. Mas quando o pó subiu, ele sorriu. Mesmo caído, murmurou entre dentes quebrados: "Melhor cair lutando do que viver dormindo." Foi assim que começou a lenda. Um homem contra o próprio mundo. Um sonhador contra a lógica. Um cavaleiro que não precisava de glória, apenas de fé no impossível. Atravessando campos, rindo da dor, Dom Quixote marchava para dentro da eternidade. E mal sabia que sua jornada estava apenas começando. O sol queimava as planícies de La Mancha como se testasse a resistência dos que ousassem sonhar. Dom Quixote, coberto de poeira e orgulho, vagava em busca de glória. Seu coração ardia em chamas, mas sua mente era um campo de batalha entre o real e o imaginado. Após sua queda diante dos gigantes de vento, ele não duvidou. Acreditou que fora traído por magos, pois para um verdadeiro cavaleiro, o impossível não é loucura, é destino. Em sua próxima jornada, Quixote chegou a uma estalagem que, em seus olhos delirantes, transformou-se num castelo encantado. O estalajadeiro, um homem esperto e zombeteiro, viu naquele velho de armadura enferrujada uma chance de diversão. Fingiu ser um nobre e realizou uma cerimônia improvisada, na qual o ordenou cavaleiro. Com a bênção falsa e o coração inflamado, Dom Quixote ajoelhou-se sob a luz da lua e jurou: "Prometo defender os fracos, honrar minha dama Dulcinea e jamais recuar diante da injustiça." A partir daquele momento, o homem comum desapareceu. Restava apenas o Cavaleiro da Lua, o último sonhador de um mundo que havia esquecido como sonhar. Mas todo cavaleiro precisa de um escudeiro. E foi nas vielas poeirentas de seu vilarejo que o destino lhe apresentou Sancho Pança, um camponês simples, de coração esperto e pés firmes no chão. Sancho não acreditava em dragões, mas acreditava no pão e no vinho que Quixote prometera ao falar de reinos e recompensas. Montado em seu burro, o pequeno homem seguiu o cavaleiro louco, carregando não só a bagagem, mas também a esperança de que talvez, no meio da loucura, houvesse verdade. Assim, cavaleiro e escudeiro partiram juntos pela estrada, um olhando para o céu, o outro para o chão. E entre risos e desventuras, nasceu uma amizade improvável. No caminho, enfrentaram camponeses, mercadores e soldados, todos confundidos por Dom Quixote com monstros,
feiticeiros e inimigos de sua dama. Cada derrota o deixava mais convicto de sua missão. Cada humilhação, mais firme em sua fé. Sancho às vezes tentava trazê-lo à razão. Senhor, são apenas homens. Mas Quixote sorria e respondia: Sancho, o mundo é do tamanho da coragem de quem o enxerga. E Sancho, sem perceber, começou a acreditar um pouco também. Entre a poeira do caminho e o brilho do pôr do sol, duas silhuetas se desenhavam. Uma alta, magra e ereta. Outra pequena, curvada e cansada. Mas juntas, pareciam carregar um mesmo ideal: resistir ao cinismo do mundo com a força dos sonhos. O cavaleiro e o escudeiro seguiam sem destino certo, apenas com uma certeza: havia algo sagrado em continuar tentando, mesmo quando ninguém mais acreditava. E assim, entre risos, quedas e promessas, nascia uma das duplas mais lendárias da história. Dom Quixote e Sancho Panza, o delírio e a razão cavalgando lado a lado, rumo ao infinito. A jornada de Dom Quixote e Sancho Panza se tornou um espetáculo pelas estradas da Espanha, onde passavam deixavam risadas, confusão e um estranho brilho de admiração. Porque mesmo em sua loucura, havia algo que o mundo havia esquecido: coragem. Nas tavernas, comentava-se sobre o velho cavaleiro que enfrentava inimigos invisíveis e falava com o vento como se conversasse com deuses antigos. Alguns o chamavam de louco, outros de poeta, mas ninguém conseguia ignorá-lo. Certa tarde, Quixote viu ao longe uma caravana de monges. Seus trajes negros, aos olhos do cavaleiro, pareciam vestes de feiticeiros sombrios. Com a lança em riste, ele gritou: Em nome da justiça e da luz, libertarei as almas que carregais aprisionadas. E avançou. O choque foi inevitável. Os monges, assustados, fugiram. Sancho, envergonhado, tentou pedir desculpas, mas o cavaleiro estava tomado por êxtase. Acreditava ter vencido os servos das trevas. Pouco depois encontraram uma caravana teatral. Homens simples, disfarçados de reis e monstros, preparando-se para uma peça. Mas na mente de Quixote eram profetas de um reino distante. Ele ajoelhou-se diante deles, dizendo: Saúdo-vos, mensageiros do destino. Os atores riram. Sancho riu também, mas o olhar de Quixote era tão sincero que por um instante o riso se transformou em silêncio. Era como se todos ali tivessem se lembrado de algo esquecido, de quando também acreditavam em coisas impossíveis. Entre dias e noites, Quixote começou a perceber algo. O mundo não o odiava, apenas havia esquecido como sonhar. As pessoas zombavam dele, mas suas palavras, às vezes, tocavam corações cansados. Em uma noite estrelada, sentado à beira de uma fogueira, ele disse a Sancho: Sabes, meu amigo, a loucura é apenas a coragem de continuar acreditando quando todos já desistiram. Sancho ficou em silêncio. Por um momento, o simples camponês olhou para o céu e viu, ou quis ver, o mesmo que seu mestre via. Mas o destino é impiedoso com quem ousa desafiar a lógica. Em breve, Dom Quixote seria traído pelo próprio mundo que tentava redimir. Pois em algum lugar da estrada, esperava-o o espelho que revelaria sua maior batalha. A luta não contra monstros, mas contra a própria verdade. A jornada deixava de ser uma fuga da realidade e tornava-se um confronto com ela. E enquanto as brasas da fogueira dançavam ao vento, o cavaleiro murmurava: O sonho é a espada com que o homem luta contra o esquecimento. Sancho olhou para ele e, sem entender totalmente, apenas respondeu: Então lutaremos juntos, senhor. E o vento da noite soprou suave, como se o próprio universo os abençoasse antes da tormenta que viria. Após meses de aventuras, quedas e glórias ilusórias, Dom Quixote e Sancho Panza avançavam por estradas cada vez mais desconhecidas, onde a realidade e a fantasia se entrelaçavam como fios impossíveis de separar. A fama do cavaleiro já corria à frente deles. Aldeões, viajantes e até nobres comentavam sobre o homem que enfrentava gigantes invisíveis e proclamava justiça diante do mundo adormecido. Entre encontros e confusões, chegaram à corte de um duque e uma duquesa que haviam lido a história de Quixote. Curiosos, decidiram pregar peças nos viajantes, transformando cada gesto de bravura em diversão cruel.
Mas o cavaleiro, fiel à sua honra, não percebia o escárnio. Para ele, cada festa era um desafio, cada desafio, uma oportunidade de mostrar coragem e lealdade à sua dama imaginária. Enquanto isso, Sancho Panza experienciava uma transformação silenciosa. O camponês que outrora seguia cegamente por interesse, começou a compreender a complexidade do mundo e do mestre que o guiava. Governando temporariamente a Ínsula Baratária, percebeu a fragilidade da justiça humana e a diferença entre o ideal e o real. Cada decisão o ensinava sobre sabedoria, responsabilidade e a inevitável desilusão que acompanha o poder. Dom Quixote, por sua vez, continuava acreditando que a magia do mundo ainda poderia ser desvendada. Lutava contra sombras, monstros imaginários e inimigos inventados, sempre com a mesma intensidade. Cada derrota física se transformava em triunfo moral, cada humilhação em lição de coragem. Sua visão do mundo era um espelho partido, refletindo tanto a loucura quanto a pureza que residia em seu coração. O contraste entre mestre e escudeiro tornava-se mais profundo. Quixote simbolizava o ideal inquebrável, a coragem que desafia a lógica. Sancho, o pragmatismo que vê o mundo com olhos atentos, mas capaz de sentir a beleza do impossível. Juntos formavam uma dupla que atravessava não apenas a paisagem da Espanha, mas a complexa geografia da alma humana. Mesmo quando enganados por nobres ou ridicularizados por aldeões, Dom Quixote mantinha sua integridade. Cada aventura, cada batalha imaginária, cada promessa à Dulcinea reforçava seu compromisso com a virtude, mesmo que a virtude existisse apenas em sua mente. E, em meio a essa viagem de ilusões e aprendizados, o cavaleiro começava a perceber sinais sutis da fragilidade do corpo e do espírito. As feridas se acumulavam, e o cansaço se tornava um lembrete de que a loucura e a glória não são eternas. Numa noite silenciosa, Dom Quixote e Sancho sentaram-se à beira de uma estrada deserta. O vento sussurrava segredos que apenas os sonhadores conseguem ouvir. Quixote, olhando para as estrelas, disse: Sancho, talvez o mundo seja mais cruel do que imaginamos, mas ainda assim é nosso dever tentar mudá-lo. E Sancho, em um gesto de lealdade silenciosa, apenas assentiu. O retorno à aldeia não era mais apenas uma volta física. Era o início do despertar. O confronto inevitável entre o sonho e a realidade, entre a honra e o cansaço, entre o ideal que move e o mundo que resiste. O vento soprava novamente, carregando promessas e lembranças de batalhas futuras, e pela primeira vez, um leve pressentimento de que a última aventura se aproximava. O sol despontava sobre La Mancha, mas algo em Dom Quixote já não brilhava como antes. O cavaleiro que outrora enfrentara moinhos como gigantes e defendeu inocentes imaginários, agora sentia o peso da idade, das derrotas e do mundo que jamais compreendera seus sonhos. Rocinante, seu fiel corcel, parecia caminhar com passos mais lentos, refletindo a fadiga silenciosa de seu mestre. Eles chegaram a Barcelona, onde o destino aguardava. Ali, Sansão Carrasco, amigo que outrora tentara trazê-lo à razão, reapareceu disfarçado como o Cavaleiro da Lua Branca. Um desafio final, mas não apenas físico. Era a prova do limite entre sonho e realidade, entre ideal e mortalidade. O combate foi intenso. Cada golpe de lança ecoava como lembrança de todas as batalhas anteriores. Os moinhos, os frades, os odres de vinho. Mas desta vez, Dom Quixote sentiu o peso da verdade. Seus braços já não tinham a força da juventude, e cada investida era um lembrete de que até os sonhos mais nobres encontram resistência no mundo real. Derrotado, caiu de joelhos diante de Sansão, mas não com vergonha. Seus olhos, ainda vivos, refletiam coragem, dignidade e serenidade. O mestre do impossível compreendeu que seu tempo de cavalgar pelas estradas da loucura havia terminado. Sancho, fiel até o último suspiro de aventura, permaneceu ao lado dele. O camponês que aprendera tanto com a loucura de seu mestre sentiu uma dor profunda, não apenas pela perda de um amigo, mas pelo fim de um ideal que havia tornado cada estrada, cada batalha, cada instante de perigo uma lição de humanidade. De volta à aldeia, Dom Quixote adoeceu. Em sua lucidez final,
renunciou aos livros que o levaram à loucura e chamou-se novamente Alonso Quixano, o Bom. Com um suspiro que misturava cansaço e alívio, olhou para Sancho e disse: Meu amigo, lutei por um mundo que não existia, mas ao menos tentei. Sancho segurou sua mão, sentindo que o maior aprendizado não estava nas vitórias, mas na coragem de acreditar, mesmo quando tudo parecia impossível. No leito, Alonso fechou os olhos para sempre, cercado pelos poucos que compreenderam sua alma, aqueles que amavam a coragem acima da razão. E assim terminou o sonho do cavaleiro, mas não a sua lenda. Porque mesmo na morte, Dom Quixote deixou uma lição. O mundo pode não compreender nossos sonhos, mas a força para persegui-los é o que torna a vida grandiosa. E Sancho, agora mais sábio, sabia que carregar a memória daquele homem seria seu próprio triunfo. E agora, eu quero te ouvir. Qual é o seu moinho de vento? Aquela batalha impossível que você ainda carrega no coração? Comenta aqui. Vamos conversar sobre os sonhos que ainda valem a pena lutar. Agora, se este vídeo tocou algo em você, não deixa isso morrer em silêncio. Curte e compartilha com alguém que, como você, também precisa lembrar sua verdadeira natureza. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei um vídeo que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!